História 1. Estava voltando para casa da casa do meu amigo. Era tarde, não sei exatamente que horas eram, mas se eu tivesse que adivinhar, eram provavelmente 2 ou 3 da manhã. Moro a 20 minutos de distância, o que não era muito longe, já que a maioria das casas por aqui são espaçadas. A chuva e a falta de postes de luz tornavam difícil enxergar, então eu dirigia mais devagar e com mais cuidado. 5 minutos na estrada, parei em um semáforo. Estava com o sinal vermelho, mas havia um carro azul do outro lado da rua, parcialmente na interseção. Seus faróis e tudo mais estavam ligados, mas ele simplesmente estava parado em um sinal verde. Não conseguia dizer se havia algo errado ou talvez estivessem dormindo, mas quando o sinal mudou, segui adiante, contornando-os cuidadosamente. Tentei olhar discretamente dentro do carro enquanto passava, mas a chuva na minha janela bloqueava a maior parte da visão. Apenas um momento após ultrapassá-los e seguir pela estrada novamente, o carro azul virou e começou a me seguir pela estrada, então não estava quebrado afinal. Mantive os olhos nos retrovisores. Não me considero uma pessoa paranoica, mas a situação parecia armada. Outro minuto na estrada e os faróis do carro começaram a ficar mais brilhantes nos meus espelhos, pois eles aproximaram o carro a apenas alguns metros do meu para-choque traseiro. Em condições climáticas assim, isso me deixou muito desconfortável. Olhei para a estrada novamente, mas vi uma luz pequena acender no meu painel. Era um sinal de que um dos meus pneus estava com pouca pressão de ar. Um sinal comum, mas parecia uma hora estranha para aparecer, dada a situação. Olhei novamente nos retrovisores, vendo o carro ainda me seguindo. Estavam tão perto que os faróis quase tornavam difícil ver o próprio carro. Faltavam apenas 4 ou 5 minutos para chegar em casa, perto da entrada do bairro, quando o painel começou a piscar um novo sinal, um pneu furado. Meu estômago afundou. No momento em que vi esse sinal, juntei todas as peças e estava quase 100% certo de que o carro atrás de mim tinha feito algo. Dirigi mais um minuto, esperando chegar mais perto de casa, mas podia sentir meu carro inclinando para a esquerda e praticamente dirigindo nas rodas agora. Tive que encostar. O carro atrás de mim fez o mesmo. Eu deveria ter ligado para alguém assim que estacionei, mas estava tão preocupado e focado no que a pessoa atrás de mim estava fazendo que nem passou pela minha mente. Mesmo que eu tivesse chamado alguém, provavelmente não teria impedido o que aconteceu em seguida. Assim que parei, 3 portas se abriram no carro e 3 homens saíram. Eu só tinha alguns segundos para me preparar e reagir, mas estava indefeso. Eles correram até o meu carro, 2 do meu lado e 1 do outro. Um dos homens veio direto para minha janela, gritando para eu abrir a porta e apontando uma arma para mim. Aconteceu tão rápido que eu estava em um estado atordoado. Comecei a alcançar a porta, mas o homem pela porta traseira quebrou algo contra a janela, estilhaçando-a, e então estendeu a mão e abriu a porta traseira. Eles continuavam gritando, tanto para mim quanto entre eles. O homem atrás de mim pegou uma arma e me puxou para fora do carro, jogando-me no chão. O mais estranho é que, enquanto estava no chão olhando para o asfalto molhado, tudo em que conseguia pensar era o quão frio e molhado estava o pavimento. Não pensava em como uma arma estava pressionada contra a parte de trás da minha cabeça ou que estava sendo roubado e espancado. Acho que era minha mente tentando se distanciar da situação traumatizante em que eu estava. Não fiquei muito tempo no chão antes que os homens junto ao carro gritassem e o homem que me segurava batesse na parte de trás da minha cabeça, fazendo-me ricochetear no pavimento. Nem mesmo tinha certeza se ele me atingiu com a arma ou apenas com o punho, porque eu já estava amortecido. Fiquei surpreso por não ter desmaiado, no entanto. Ouvi as portas do carro dele se fechando e depois o barulho do carro se afastando. Rolei ainda atordoado e tentei me levantar. Eles tinham levado meu telefone, então fui forçado a dirigir meu carro para casa e chamar a polícia quando cheguei lá, o que acabou amassando e danificando ainda mais as minhas rodas. A investigação não levou a lugar algum, determinando apenas que os suspeitos haviam colocado intencionalmente pequenos pregos na estrada na interseção que cruzei. Tive sorte de ter atingido apenas um prego e ainda mais sorte de ter causado menos danos do que o normal. Provavelmente, planejavam me emboscar assim que atingisse a armadilha, mas no final, isso não fez diferença.
História 2. Tenho 24 anos e vivi sozinho com meu cachorro Bear em uma casa aconchegante até 3 meses atrás. Mudei-me quando completei 22 anos, tendo um emprego razoavelmente bom. Adorava a casa, sendo o primeiro lugar que aluguei para mim mesmo, mas 2 anos de vida feliz foram arruinados por uma única noite. Era sombrio lá fora e chovia bastante. Era meu dia de folga, então eu estava sentado em uma cadeira na minha sala de estar rolando no meu celular. Eram 20 horas, apenas 1 hora antes do meu horário habitual de dormir. Bear ficou perto da porta dos fundos por um tempo, olhando para fora. Ele começou a gemer e correu até mim, sua maneira de me comunicar que precisava sair. Levantei-me, o deixei sair e fechei a porta, ficando na cozinha. Embora fosse apenas uma casa geminada, havia uma pequena cerca separando os quintais, então eu não precisava me preocupar com Bear fugindo. Vale mencionar que Bear não é um cachorro grande, é apenas fofo e pequeno como um urso de pelúcia. Não muito tempo depois de deixá-lo do lado de fora, ouvi ele choramingar e latir. Era claramente um latido de submissão, como se estivesse fugindo de algo. Isso me assustou, e corri para a porta, vendo Bear correndo de volta na minha direção com o rabo entre as pernas. Assim que ele entrou, coloquei a cabeça para fora e examinei o quintal, esperando ver um coiote ou algo assim espreitando pela cerca, mas nada estava lá. Certifiquei-me de que Bear estava bem e trancado na porta. Ele nunca fazia algo assim, o que me deixou realmente preocupado por ele. Deixei-o sentar no meu colo pelo resto da noite. Pelos próximos 30 minutos, ele ficou constantemente levantando a cabeça e encarando as janelas e portas, uma diferente cada vez. Então, após 45 minutos sentado ali, Bear virou a cabeça e encarou a janela atrás de mim, abaixou as orelhas e rosnou. "O que é, Bear?" disse, virando-me para olhar para onde ele estava olhando, e bem na janela, a apenas alguns metros de nós, havia um homem olhando para mim. Estava quase encostado no vidro. Pulei e gritei, dando um passo para trás. O homem correu para longe pelo lado da casa. Bear começou a latir novamente com o caos repentino. Fechei as persianas e verifiquei todas as outras, garantindo que estivessem fechadas também. Pela rápida visão que tive, não reconheci o homem. Não sabia quem ele era, o que estava fazendo aqui ou por que estava me encarando. Tentei ouvir qualquer indicação de que ele ainda estava por perto, mas a chuva lá fora estava muito alta, encobrindo qualquer som possível. Bear parecia mais calmo, então fiquei acordado por mais um tempo apenas para garantir, depois subi as escadas e deixei Bear dormir no meu quarto. Levei muito tempo para adormecer, com muitas coisas na minha mente, mas depois de 1 hora ou mais, lentamente adormeci. Quando acordei, Bear estava em pé bem perto da porta do quarto, olhando para ela. Foi assustador ver isso ao acordar no meio da noite, mas não segundos depois, ouvi algo abaixo de mim, um homem falando. E não muito depois, outro homem do outro lado da casa respondendo. Seus passos eram altos e nem pareciam estar sussurrando, como se não se importassem se eu sabia que estavam dentro da minha casa. A porta do meu quarto estava trancada, mas eu não tinha para onde ir. Fui até Bear, tentando mantê-lo calmo, e o peguei, indo para o canto do meu quarto, atrás da cama. Demorei um pouco para perceber, mas então me ocorreu que não tinha ouvido nenhum barulho nos últimos minutos, nenhum passo ou voz. Foi quando peguei meu celular e liguei para a polícia, sussurrando o mais suavemente que pude. Ao contar meu endereço, Bear começou a rosnar baixo e depois começou a latir e choramingar, enquanto 2 conjuntos de passos começaram a subir as escadas. Implorei para a operadora enviar alguém imediatamente. Os 2 homens começaram a conversar novamente, mas era difícil entender suas palavras. "Ei, só queremos conversar, não estamos aqui para te machucar", gritaram. Eu gritei dizendo que chamei a polícia e para eles saírem. Estava em pânico, sem saber o que mais fazer. Houve uma pausa depois. "Estamos aqui para te ajudar", disse um dos homens. Eu não respondi, ocupado tentando abafar meu choro. "Abra a porta", ficou silencioso novamente. Só podia ouvi-los respirando atrás da porta por 1 minuto inteiro antes de um deles descer as escadas.
Não conseguia dizer para onde foram, se desceram as escadas ou se foram embora, mas eu tinha certeza de que era apenas um conjunto de passos que deixou a porta do quarto. Ficou tão silencioso, e eu não conseguia ouvir nenhuma respiração. Ao longe, o som suave das sirenes começou a ficar mais alto. Uma sensação de segurança finalmente retornou. Quando as sirenes se aproximaram, ouvi passos correndo para fora da casa no andar de baixo. Mas agora eu não tinha certeza de onde o outro homem estava. Parecia muito improvável que ele ainda estivesse perto da minha porta, mas eu jurava que nunca o ouvi sair. Esperei a polícia chegar e entrar. Ouvi-os procurando lá embaixo, depois subindo lentamente as escadas e batendo na minha porta. Quase não queria responder, ainda achando que o outro homem estava por perto. Quando abri a porta, porém, era apenas um policial. Imediatamente contei a ele sobre minhas preocupações. Ele me direcionou para fora da casa enquanto um de seus colegas continuava procurando, mas ninguém foi encontrado. A única coisa que conseguiram encontrar foram pegadas molhadas ao redor da casa e uma janela destrancada, que, para ser honesto, não tinha certeza se mantinha trancada ou não. Isso me aterrorizou, sentindo tanta confiança de que o outro homem ainda estava lá, nunca ouvindo-o sair, mas depois não havia nenhum sinal dele. Ficou impossível dormir à noite, sentindo essa sensação de que alguém ainda estava na casa me observando. Mudei-me 3 meses atrás. Foi muito estresse na minha mente ter uma ponta solta assim, especialmente porque nenhum dos dois foi identificado ou preso. Não havia uma intenção clara dos homens, o que é apenas mais uma pergunta adicionada à lista de incertezas. Mesmo agora, morando a quilômetros de distância em um novo apartamento, às vezes ainda sinto como se não estivesse sozinho. História 3. Trabalho em uma loja de conveniência na esquina de uma pequena galeria comercial, essencialmente uma versão local menor de uma loja 7-Eleven. Trabalhei nos turnos da manhã por um tempo, que começavam às 3 da manhã e terminavam às 13 horas. Aceitei esses turnos porque eram sempre os mais lentos e exigiam a menor quantidade de trabalho. As partes do meu trabalho incluíam atender aos clientes, repor as prateleiras e levar o lixo para fora, o que basicamente significava que eu não tinha nada para fazer. Estávamos no meio do inverno na época em que isso aconteceu, mas moro em um estado mais quente, então geralmente chove em vez de nevar. Chovia fraco naquele dia, o suficiente para manter a maioria das pessoas longe. Nas manhãs assim, gosto de apoiar-me na frente do prédio e fumar para passar o tempo, embora não devesse, mas não havia ninguém para me impedir. Ao longo da galeria de lojas, havia talvez 8 ou 9 outras lojas conectadas à nossa. Todas eram lojas com horário normal, então nenhuma delas costumava abrir até por volta das 6 ou 7 da manhã. Quando vi um carro entrar no estacionamento enquanto fumava do lado de fora, naturalmente, assumi que estavam vindo para a loja de conveniência. Apaguei meu cigarro e o joguei no lixo, depois entrei e dei a volta no corredor. Realmente não havia nada para fazer, então eu estava apenas esperando o cliente entrar e sair para poder voltar a ficar entediado sozinho. Depois de alguns minutos e ninguém entrando, dei a volta no corredor novamente e verifiquei do lado de fora da porta. O carro ainda estava lá, estacionado em uma vaga próxima, mas os faróis estavam apagados, pelo que pude ver, ninguém estava dentro. Mais uma vez, estava chovendo levemente lá fora e todas as outras lojas ainda estavam fechadas, então fiquei um pouco confuso sobre para onde eles foram. Olhei ao redor mais uma vez, não vi ninguém, então fechei a porta e voltei para dentro. Passaram-se mais 30 minutos sem nada para fazer, e acho que estava apenas parado no mesmo lugar atrás do balcão o tempo todo, distraído. Verifiquei a hora e percebi que só tinha trabalhado por pouco mais de 1 hora, então decidi verificar as lixeiras ao redor da loja e jogá-las no container lá fora. Fui até cada lixeira, coloquei o saco no carrinho e o substituí por um novo saco. Enquanto fazia isso, ouvi um som fraco de clique vindo de fora. Parecia algo se rompendo ou quebrando, mas entre a chuva batendo no teto e o som estando um pouco distante, era impossível dizer o que era ou de onde exatamente vinha. No momento em que aconteceu, mal pensei sobre isso. Não parecia ser algo que valesse a pena pensar, apenas mais um som aleatório que esses prédios antigos faziam.
Assim que enchi o carrinho com todos os sacos de lixo, o empurrei para a sala dos fundos e destranquei a porta dos fundos que levava ao container. Suspirei, vendo a chuva cair com mais força agora, claro, bem quando eu realmente precisava sair. Independentemente disso, empurrei o carrinho pela chuva em direção ao container, que ficava diretamente em frente à porta. Depois de jogar todo o lixo, me virei para voltar à porta, mas notei que algo estava fora do lugar. A loja diretamente conectada à minha tinha a porta aberta com uma cunha. Eu nunca tinha visto ninguém lá antes das 6, então isso me fez pensar. Voltei para dentro para escapar da chuva e saí pela porta da frente para olhar a porta da outra loja. Todas as luzes estavam apagadas e parecia trancada e vazia, como sempre estava naquele horário. Pensei por mais alguns minutos antes de decidir que não tinha nada melhor para fazer e voltei para fora perto do container, andei até a porta aberta. Novamente, todas as luzes estavam apagadas, mas parecia levar a uma sala pequena, como um armário, que tinha outra porta, provavelmente levando à sala principal da loja. Entrei, ficando entre as portas para não parecer que estava tentando entrar sorrateiramente ou algo assim. De pé lá dentro, pude ouvir alguém se movendo na sala adjacente, abrindo gavetas, parecia que estavam fazendo bagunça, o que me fez pensar ainda mais. Hey, está tudo bem aí? Chamei, esperando obter uma resposta tranquilizadora de um trabalhador de uma loja vizinha. Os ruídos pararam. Esperei alguns segundos antes de perceber que isso não era normal e algo estava definitivamente errado. Voltei para fora e para a chuva, rapidamente voltei para minha loja. Foi quando percebi que algo estava faltando na porta de onde acabará de sair. Demorou um segundo para descobrir, mas então vi que não havia maçaneta, era apenas um buraco vazio onde a maçaneta e a fechadura costumavam estar. Então olhei para a cunha que estava segurando a porta aberta, vendo agora que era a maçaneta quebrada. Corri de volta para minha loja, trancando todas as portas, e liguei para o 911, além de chamar meu gerente da loja. Assim que soube que estavam a caminho, fui até a parede que conectava nossas lojas e encostei a orelha nela, ouvindo o roubo suspeito ocorrendo. Quem quer que fosse, tinha que saber que eu tinha chamado a polícia porque estavam se movendo rapidamente, correndo por todos os lados, derrubando ou batendo em coisas. Após 30 segundos a 1 minuto disso, vi luzes piscando do lado de fora e ouvi sirenes se aproximando da parte de trás do prédio. Os passos rapidamente se moveram para o fundo da loja antes de uma série de gritos altos, que presumo serem dos policiais. Verifiquei a porta dos fundos depois de 1 minuto, vendo uma cena menos agitada, e saí para falar com os policiais. Agradeci por virem tão rapidamente e dei um depoimento. O homem que foi preso foi encontrado com uma fronha cheia de itens roubados no valor de quase $6.000. Ele também tinha uma arma vazia junto com uma variedade de ferramentas usadas para arrombar portas e fechaduras, e, sem que eu soubesse, ele também havia invadido a loja 2 portas abaixo também. Não está claro se o homem sabia que eu estava trabalhando naquele momento, mas as luzes da minha loja estavam acesas, então é improvável que ele teria invadido minha loja, embora tenham sido encontrados arranhões grandes na parte de trás da maçaneta da nossa porta, o que pode ter sido de uma tentativa anterior,